Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude neste dia, né? Então, nós vamos continuar de onde nós paramos sábados, porque isso aqui é reflexão, não é estudo. Domingo eu dei um estudo, mas hoje é reflexão. Então, versículo 16 de Mateus, capítulo 2, que nós estamos ainda no capítulo 2. Diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, os magos disseram que mais ou menos, né, a estrela apareceu há 2 anos atrás. Por isso, de menino de 2 anos para baixo foram mortos. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Isso que o Herodes fez já estava profetizado. Preste atenção. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, eu já disse para vocês que Raquel representa a casa de Judá. Então, aqui, a cidade de Belém e os seus arredores estava chorando a perca dos seus filhos. E aqui diz que era Raquel. Então, Raquel era a segunda esposa de Jacó, que era a preferida e amada de Jacó. E nós sabemos que a preferida e amada de Deus, de Jesus, o Jacó espiritual, é aquela casa que tem Deus no centro da sua vida. E Raquel representava no Velho Testamento esta casa, por quê? Porque eles tinham a lei, tinham os sacerdotes, tinha a religião para ensinar e seguirem a Deus. A casa de Israel não tinha. Era necessário ir para o templo, para a região da Judéia, para Jerusalém, para poder adorar no templo. Quando eles deixaram, abandonaram Deus, então eles passaram a adorar no monte. E não era Deus, eram os ídolos, a casa de Israel. Mas a casa de Judá continuou no templo, adorando a Deus. Por isso diz aqui, então, a casa de Israel, já disse, representa Lia, mas a casa de Judá representa Raquel. Então, versículo 18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, aqui mais uma profecia em relação a Cristo que foi cumprida no tempo de Jesus. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Então, aqui não diz, pelo menos, não deixa claro, quantos anos Herodes passou vivo depois que Jesus foi para o Egito. Mas quando ele morreu, então Deus, em sonho, fala a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então, mais uma vez, Deus fala com José através de sonhos. Então, Deus, ele se comunica espiritualmente conosco também através de sonhos. Mas não só através de sonhos, através de visões. Ele fala, se comunica conosco na nossa mente, na nossa alma. Ele se comunica conosco através da sua palavra. Então, ele tem várias maneiras de se comunicar conosco. Ele fala através da criação. Ele fala comigo muito, muito através da criação. Deus fala conosco. Então, aqui ele fala com José mais uma vez, através de sonho. Então, ele falava com José, ele mandava os recados para José, através de sonhos. Deus, ele está falando conosco nos últimos dias, cumprindo mais uma profecia de Joel, que ele iria derramar sobre a terra o seu espírito, sobre os jovens, as jovens, os velhos e etc. E eles iriam ter visões, iriam ter sonhos sobre escravos, sobre livre, e isto está acontecendo nos nossos dias, o cumprimento desta profecia. Então, aqui no versículo 21, diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, aqueles que procuravam matar o menino Jesus já morreram. Então, não tem mais perigo. Já pensou? O Filho de Deus correndo perigo. O próprio Cristo correndo perigo de morte. E tem muitas pessoas que dizem: eu sou cristão, Deus vai me proteger. Não vai acontecer nada comigo. Quem disse isso para você? Se o próprio Filho de Deus, que veio cumprir todas as profecias, estava correndo perigo de morte. Mas agora, quando o perigo passou, Deus manda ele voltar, porque passou o perigo. Versículo 21. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E nesse tempo aqui, eu já vi uma dramatização que quando José veio do Egito com Maria, ele veio com Maria, Jesus e outros filhos. Isso não é verdade. Por quê? Porque aqui está dizendo: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então, no Egito, José não teve filhos com Maria. Só era Jesus. Depois que eles voltaram para Israel, sim. Mas se Maria tivesse outros filhos, aqui diria: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e seus irmãos, mas não tem o menino e sua mãe, e foi o menino Jesus, não tem os meninos, tem o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Preste atenção. José, ele não foi para a região da Judeia. Por quê? Porque lá tinha um filho de Herodes. E José receou ir para lá e ele querer matar novamente
o menino Jesus. Então ele foi para outra região, a região da Galileia. Então ele foi para a região da Galileia. Por isso Jesus era chamado Galileu. Mesmo porque antes de Maria e José se casarem e Maria ficar grávida do Espírito Santo, eles moravam na Galileia. Então José voltou para o lugar onde ele morava, para a Galileia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Então Jesus, Maria e José foram para a Galileia e foram para a cidade chamada Nazaré. Por isso ele era chamado Nazareno. Ele era chamado Galileu, ele era chamado Nazareno, mas quando ele foi para esse lugar, ele já era grande, não sei quantos anos, talvez 3 anos, 4 anos, sei quantos anos, mas ele já tinha uma idade boa, talvez tivesse uns 8, 9 anos, não sei, a Bíblia não deixa claro. Mas a história está aí, registrada, com certeza, eles têm esses registros de quando Herodes morreu. E se for estudar isso aí, vai saber que idade Jesus tinha, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. Então, tudo se cumpriu conforme a Escritura. Jesus cumpriu todas as Escrituras em relação a ele. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amanhã a gente continua em Mateus, no capítulo 3. Então, Deus vela para cumprir a sua palavra. E Jesus disse que não vai cair nem um tio, nem uma vírgula sem ser cumprido. Tudo se cumprirá. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é a verdade, o Senhor não mente, o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador. E a sua palavra está se cumprindo como o Senhor disse que iria acontecer. E aqueles que estão cegos não estão conseguindo ver, mas não é porque eles não veem que o Senhor não está cumprindo. Assim como o Senhor veio a primeira vez e muitos não viram, não tiveram estas informações, não foram buscar estas informações quando o Senhor apareceu pregando em Jerusalém, dizendo que era o Messias, dizendo que era o ungido de Deus. Simplesmente rejeitaram e lhe espernearam, jogaram o Senhor fora, jogaram os pés no Senhor. Mas aquele que tem os olhos abertos, eles vão atrás das informações e vão ver que tudo está se cumprindo. E se agarrarão mais ao Senhor. E o Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então muitos não querem saber da verdade, querem saber só da ilusão. Estão correndo risco de morrerem espiritualmente para sempre. Mas nós não, teu remanescente, estamos com os olhos abertos, limpo a visão, estamos vendo tudo claramente, estamos nos preparando para o arrebatamento. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Manda essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, se inscreva. Eu sei que esse tipo de conteúdo não agrada as pessoas. As pessoas querem ouvir música, querem ouvir profecias em relação ao seu bem-estar nesse mundo. Mas nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias é de preparação para subir, não para ficar. Esse mundo não vai melhorar. Quem disser isso está mentindo. Deus vai nos proteger mesmo no meio da catástrofe, mas Ele não promete prosperidade para nós neste mundo decaído. Ele nos mostra a preparação para subirmos. Não se engane.
Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã.